Tudo certo, rapaziada? A gente está aqui para mais um Conjectura, o primeiro Conjectura do ano. Muita paz, muita saúde para você nesse ano de 2015. E a gente sempre traz, né, alguém que alimenta tanto a minha fé quanto, consequentemente, a sua também. E hoje a gente está aqui, eu estou num lugar muito bacana, com uma pessoa muito especial, que tem alimentado a minha fé já há muitos anos. E com certeza a sua também, meu pastor, meu paizão, pastor Luiz Hermínio. Tudo certo? Tudo bem, tá benção. Prazer imenso estar aqui. Glória a Deus. Pastor, e a gente sempre traz um texto mostrando que é muito bacana a gente viajar nas escrituras e ter nelas uma forma de usar tudo que há em nós, tanto a imaginação, a mente, né, tudo. E hoje a gente queria trazer um texto aqui, pastor, um texto muito conhecido por todos, que é o texto da multiplicação de pães e peixes. A gente sabe que Jesus começou a ministrar uma palavra e aquilo atraiu muita gente, as pessoas começaram a andar atrás dele. A história relata, o evangelho relata que ali haviam cerca de 5.000 homens, né? Mas há indícios de que haviam quase 20.000 pessoas ali. Fora as mulheres, as crianças. Exato. Então assim, a tônica é o seguinte, que eu queria que a gente conversasse um pouco. No meio de 20.000 pessoas, muita coisa é dita, muita coisa é falada, muita coisa é apresentada. Provavelmente muitas outras pessoas carregavam algum tipo de comida, algum tipo de alimento ali. Mas no meio de 20.000 pessoas, André. Então eu queria que a gente falasse um pouco dessa sensibilidade que André teve para entender o que um garoto carregava, o que, na verdade, Flávio Josefo disse que aquele garoto é Estevão, né? Então eu queria falar um pouco, que o pastor falasse um pouco sobre essa sensibilidade, sobre essa graça de ouvir, de entender o que as pessoas carregam. A primeira dificuldade, eu vejo assim, Felipe, a primeira dificuldade é você estar no meio de uma multidão e você parar para ouvir o seu interior, parar para ouvir. Assim, às vezes eu costumo falar que nós somos muito dirigidos pelas coisas de fora, pelas circunstâncias. Tem uma frase que a gente fala muito quando está ministrando, que é: quando eu conheço a minha posição, eu não me importo mais com a minha condição. Ou seja, muitas pessoas vão à igreja para mudar de condição, quando Deus quer que eu tenha uma revelação da minha posição. Porque se eu tenho uma revelação da minha posição, a minha condição não é mais ela que dirige o meu momento. O que dirige é a minha posição, mesmo que as circunstâncias aqui fora estejam ruins. Eu tenho uma posição no Senhor. E eu acho que era isso que Jesus queria ensinar naquele dia. Porque eles vêm, você percebe que os discípulos vêm e dizem assim, e agora? E agora? E essa passagem é interessante, que ela está nos 4 evangelhos, né? Ele diz: e agora? Senhor, despede a multidão, porque é a nossa primeira... Manda todo mundo embora, porque o negócio tá feio. É a nossa primeira manifestação, quando a gente não consegue resolver, dizer: Senhor, dá teu jeito, ó. Vamos fugir daqui, isso aqui não é para nós, não é de Deus. Você já ouviu essa frase? Não muitas vezes. De Deus, isso aqui não é de Deus. Por quê? Porque não está dando certo, porque a gente acha que só o que dá certo é de Deus, né? E Deus não trabalha por aquilo que dá certo, mas por aquilo que é certo. Nem sempre o que dá certo é o que é certo. E aí eu vejo que Jesus, ele é tremendo, ele trabalha assim, desafiando as pessoas. E as pessoas dizem: Senhor, manda a multidão embora, que a gente não tem o que a gente vai fazer? 200 denários, não dá. E alguém diz: só se a gente comprasse 200 denários de pães, né? E aí Jesus diz assim: ó, vai ver quantos pães vocês têm, gente. Ou seja, não libera uma palavra sem primeiro observar. Eu acho que naquele momento que Jesus disse: vai ver quantos pães tendes. Quantos pães tendes? Aí eu acho que entra o discernimento de André. Eu acho que André ali foi o único talvez que tenha entendido. Tremenda. Ele viu alguém se movendo, ou sei lá, não sei se o menino, né? Talvez estava tentando ser ouvido ali. Tio. Eu tenho. Eu tenho 5 pães aqui, tio. E aí alguém passou para o menino: come você, pelo menos você come. Eu acho que André naquele momento teve um discernimento tremendo. E André era relações públicas, né? Aquele cara que ele trazia as coisas para Jesus, para ver como que a gente vai resolver, como que a gente vai fazer. E aí é o que eu acho que entra o discernimento.
nesse momento eu vejo assim que nos dias que nós estamos vivendo hoje, acho que a igreja do Senhor, a obra de Deus, nós precisamos de um batismo de discernimento para entender o que está sendo dito, para entender o momento, dar uma resposta certa para aquilo que está acontecendo. Estamos sendo desafiados pelo Senhor e não estamos, eu acredito, muitas vezes dando uma resposta adequada para o momento. Eu acho que essa sensibilidade também, pastor, que André teve como relações públicas, esse discernimento, é o que ajuda a gente a enquadrar as pessoas nas funções que elas precisam exercer. Exato. Porque quando você tem sensibilidade, você consegue perceber, eu enxergo muito isso em ti, então o cara consegue, mais do que a gente próprio que carrega algo, tu consegue ver o valor disso. Isso não é... Tô falando sério. Então assim, eu acho que essa sensibilidade talvez é o que... Como a gente estava conversando aqui, essas transições que a gente vive, hoje a gente vive essa transição geracional, é muito importante que os líderes hoje, atuais, entendam o que o pessoal que está, de repente, geracionalmente, o que uma geração carrega, né? Claro. Que talvez Estevão ali, né? Você vai ver a solução num menino. Os caras falaram, cala a boca, menino. Você está vendo esse tanto de gente. O que você tem? Pois é. Mas você ter a sensibilidade de entender que aquilo é importante. E ver nas pessoas aquilo que não está se vendo, né? Jesus tem essa graça. E tem dado à igreja essa graça. E, como você falou, eu me sinto assim mesmo. Conheço a minha posição no Senhor e isso não é soberbo. Não. Porque humildade para mim não é você pensar menos de si, é pensar menos em si. Eu não penso menos de mim, eu sei quem eu sou no Senhor. E realmente assim, é uma graça de Deus você olhar para a pessoa e dizer, cara, tem alguma coisa nesse cara aí que vai alimentar uma galera. Vai alimentar o corpo. Então assim, eu tenho essa graça assim, não sei... A Bíblia fala assim que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Eu vejo assim que Deus tem dado uma graça para alguns homens, para algumas mulheres no mundo, de ver nos outros o que não está sendo visto, de ver nas pessoas o interior. E eu acho que é isso. Eu acho que André foi feliz quando ele viu, trouxe esse menino. Ele achou o Messi. Tem aqui o menino, cara. Ele achou o Neymar no meio da galera. Tem aqui o menino, ele viu coisas, né? Ele viu coisas naquele menino. Ele viu. Tem aqui um menino. Eu acho que quando ele traz o menino pela mão, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Ele tinha entendido o que o Senhor estava dizendo. Ele estava dizendo, Senhor, eu fui ver quantos pães tens. E aí é que tá. O Senhor perguntou para ele, vai ver quantos pães tens. O Senhor não disse assim, vai ver quantos pães tens e vê se isso dá. O Senhor não falou isso, o Senhor falou, vai ver quantos pães vocês têm. Ele disse, tenho aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. A segunda parte é com Deus. A segunda parte é com o Senhor. O meu trabalho é identificar os homens de influência. Esse dia aconteceu um negócio interessante comigo. Eu fui viajar para outro país. E naquela época que eu fui, esses dias faz 8 anos, eu fui viajar para outro país e eu esqueci de dar saída no meu notebook. Naquela época você tinha que ainda fazer, né, a saída de objetos de valor na Receita Federal. E eu esqueci. E na volta, a Polícia Federal prendeu meu notebook, rapaz. E aí disse, cadê a nota, senhor? Eu digo, senhor, eu não tenho a nota porque eu esqueci de fazer a saída. E aí o policial federal me disse, olha, vou ter que prender seu aparelho. Eu disse, puxa, mas eu sou o pastor. Ele disse, não importa quem você é, eu digo, amém, tá bom. Mas Deus também, eu senti assim uma graça de Deus ali, sabe? Deus estava provando. Aí fui na empresa aérea, onde eu tenho o cartão. Senhor, não podemos fazer nada. Fui na Infraero, ninguém pôde fazer nada. Aí eu disse, eu pago a multa. Quanto que é a multa? É R$280. Aí fui no banco, botava o envelope no caixa eletrônico, o caixa devolvia o envelope. Caixa eletrônica. Eu disse, meu Deus. E aí eu fui, e a conexão já chamando o meu voo. Aí a minha esposa, a Iraci, e o Samuel estavam na outra sala com o pastor Lapa, com a pastora Ali, todo mundo esperando para a gente pegar a conexão para Floripa. Cara, me deu um desespero, assim, meu notebook, não é nem pelo aparelho, mas pelo que tinha dentro. Pelos esboços, pelos estudos que a gente escreve e tal. E eu fui no meio do aeroporto, estendi a mão e disse, Deus! Onde é que está teu homem nesse aeroporto? Eu sei que só tem um homem aqui, onde é que ele está?
Pessoas passaram por mim, tem pessoas que passaram por mim e fizeram até o sinal da cruz. Pô, o cara tá possesso. Aí dali eu fui na ANAC, né? Chama ANAC, aquela empresa, isso, a ANAC que cuida, que faz o trabalho das empresas aéreas, que fiscaliza. E aí eu cheguei e disse, querido, eu sou um pastor. Aí o homem já botou a mão e disse, paz do Senhor. Paz do Senhor. Aí eu disse, paz, Jesus, obrigado, achei teu homem. Então eu acho isso, Felipe, que todo lugar tem pessoas de influência. Tem alguém, né? Todo lugar. Se você está perdido num país, em algum lugar, eu já tive experiências assim sobrenaturais com Deus na África, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, em tantos lugares que a gente vai e assim, a gente não sabia o que fazer, dizer, Deus, onde é que está teu homem aqui? Onde é que está tua pessoa de influência aqui? E a pessoa aparece na frente da gente. É um negócio extraordinário. Doideira. Eu acho que Felipe, que André teve essa percepção. Senhor, onde é que está o menino aqui? E ele viu uma coisa que ninguém viu. E eu acho que nós precisamos desses homens agora. Eu acho que é tanto ver quanto ouvir, né, pastor? Porque no meio de 20 mil pessoas Claro, é muito barulho. A gente tá aqui tudo com fome na hora do almoço. Padre, você fica todo mundo alvoroçado e tudo para comer. Então, no meio de 20 mil pessoas com fome, 5 mil homens com fome, num deserto, sem fast food perto, sem nenhuma plaquinha. Você tem que ter... Ouvir. Olha, não entra num lugar porque todo mundo está entrando. Não segue o curso do desespero, não segue o curso do problema. Ouve a voz do seu interior, ouve a voz do seu espírito. Andar no espírito para mim é isso, Felipe. É entender o que Deus faz a gente viver. Porque quando o Senhor diz, vai ver quantos pães tendes, cara, ele está desafiando alguém para ouvir o interior. Paulo, ele estava preso, e Paulo dizia assim, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele disse, nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E Paulo começa a dizer, em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado. Paulo está dizendo o seguinte, as coisas que acontecem fora de mim, elas não podem me afetar em quem eu sou aqui dentro. Então, quando tudo aqui, as circunstâncias não estiver favorável, cara, vai ouvir seu espírito, vai ouvir o que Deus está falando no seu espírito. Vai ouvir o que Deus quer de você naquele momento. Às vezes, Felipe, você sabe, às vezes tem pessoas que vai dormir pobre e acorda rica. Por quê? Porque teve uma ideia, ouviu o seu interior. O nosso Deus é o Deus das ideias. Daí eu sei. Nossa, o cara tem ideia pra caramba aqui, meu. Esse, me pegou de casa desse jeito. Isso aqui é ideia, né, mano? Eu vou lá, ele falou pra mim ontem, eu vou lá filmar você. E aí eu disse, tá bom, não acreditei muito que ele vinha não. Ele veio e me pegou desse jeito aqui. E aí eu tô aqui filmando. Pessoal, se a gente, até o pastor puxou as tônicas ali, eu costumo dizer o seguinte, paciência não é saber esperar, é ter a postura correta enquanto se espera. Claro. Paciência é se posicionar corretamente quando se espera. E o pastor estava falando, eu sei que se a gente for nesse papo aqui, a gente vai longe. Mas uma das coisas legais nesse texto também é que depois que se apresenta os 5 pães e os 2 peixes, vem o processo de organizar, né? E Jesus não mandou eles sentarem 50-50. Se você olhar o texto, eu já vi algumas pessoas dizendo, o Senhor mandou sentar de 5. Não, o Senhor só disse, organiza o povo. Ou seja, o culto é racional. Claro. A maneira como você vai organizar, Deus vai respeitar o seu padrão de organização. E a gente lê aquele texto, a gente acha que eles levaram tipo meia hora para organizar todo mundo. Talvez eles levaram um dia inteiro. Era muita gente. Era muita gente para organizar toda aquela galera. Então assim, oferecer o que eu tenho é um processo individual. Mas organizar para que isso seja valorizado é algo que se faz coletivamente. Algumas coisas que Deus não faz. Ele não fez o homem sem primeiro organizar o jardim. Um ambiente, né? Ele não deu o espírito ao homem sem primeiro fazer o homem. O dilúvio não veio sem primeiro a arca estar pronta. Então, Deus é um Deus de ambiente, que trabalha no ambiente. Então, assim, eu vejo, o problema é que nós, muitas vezes, nos adequamos ao ambiente e não ouvimos o que o céu está dizendo. Nós temos que parar, sair dessa circunstância, ouvir o que o céu está dizendo para que a gente transforme o ambiente. Então, eu vejo isso, Felipe. Eu vejo que nesse tempo Deus está levantando pessoas assim, perspicácias, que têm um espírito
sensível para aquilo que Deus está falando, né? Tem um texto, acho que é Mateus 11, que ele diz assim: com que compararei esta geração? Toquei flauta e não dançaste, né? Pranteei e não choraste. Então, ele está dizendo o seguinte: você não está dando uma resposta para o ambiente. E eu acho que nós precisamos dar uma resposta para o ambiente. Às vezes a gente está em algum lugar e diz assim: cara, esse lugar aqui é um inferno, eu vou sair daqui. E exatamente foi ali que Deus te colocou para mudar o ambiente. Alguém tem alguma coisa ali que vai mudar aquele ambiente. Noé, Abraão, Deus falou: eu vou te mandar para uma terra que mana leite e mana mel. Quando ele chega na terra, tem fome na terra. Ele volta, foge para o Egito. Abraão precisava entender que o leite e o mel que Deus havia falado estava com ele. Porque a terra não vai te dar nada, é você que vai dar a terra. Deus, a Bíblia diz que não havia feito chover sobre a terra porque ele ainda não havia criado o homem. Gênesis fala isso, que ele ainda não havia criado o homem. Então, o objetivo do Senhor é que a gente transforme o ambiente. Por isso que ele disse: vai ver quantos pães vocês têm. Então, eu quero deixar essa palavra. Amém. Sabe, assim, não se desespera, querido. Não se desespera, dá uma olhada ao seu redor, não tem saída, olha para dentro de você. O seu futuro não está na sua frente, está dentro de você. Amém. O futuro está dentro. O que é, já foi. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Também já foi. E Deus pedirá conta disso. Né? Às vezes a gente acha que existe um processo. É como você disse, o pão já está aqui na mão dele. Agora ele diz, né? Vamos levar para a mão certa. Tem que dar na mão certa. O pão eu acho que já está na mão dele. É nós que precisamos organizar para receber. Amém. Amém. Pessoal, tá vendo que o papo aqui vai longe e eu tô aqui na casa do meu pastor, o cara que é culpado de muita coisa que está acontecendo, que a gente está vivendo, que conseguiu enxergar o que a gente carregava, até mais do que a gente mesmo. Então eu queria deixar essa palavra para você aproveitar, né? Primeiro sábado tem café com pastores. Opa! Então o pastor já ministra para os pastores. E então eu queria dizer para você, pastor, enxergue o que uma geração carrega. No meio de todo esse caos que o mundo vive, tem uma geração carregando algo, e o que ela carrega vai alimentar muitas pessoas. Então eu queria deixar esse texto para que você meditasse, mergulhasse nas escrituras e conjecturasse, para que isso pudesse cada vez mais ampliar a sua medida de fé. Pastor, suas considerações para a rapaziada do YouTube, Facebook, tudo que é coisa. Então tá aí, o Felipe está aqui, está fazendo um trabalho extraordinário. Deus está usando ele tremendamente nessa geração. Eu vejo que tem muitos jovens com essa capacidade de fazer o que Deus chamou para fazer. E nós só precisamos achar os meninos que carregam os pães e os peixes para que alimente essa multidão. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração e quero agradecer por tudo que Deus tem feito nessa geração. Eu vejo que há uma conjectura de uma geração a outra. Eu vejo que há, assim, uma conjuntura. Uma conjuntura, não seria uma conjectura, né? Seria uma conjuntura. Uma junção. Uma junção de uma geração a outra, né? Porque essa sempre foi a ideia de Deus. Deus não é Deus de próxima, de uma nova geração. Deus é um Deus de uma próxima geração. Uma geração diz que contará as maravilhas para outra geração. Eu já passei dos 40, o Felipe não chegou nos 30 ainda, já chegou? Estou com 30. Eita Deus! E eu já estou chegando aos 50, então assim, a gente precisa ver que tem alguém que está carregando uma graça de Deus, está carregando toca uma a bola palavra para essa também. geração. Claro, deixa os meninos jogar, deixa os meninos entrar no campo e bater uma bolinha. E você vai para a beirada do campo ser técnico, amém? Eu vou falar uma coisa para você, aproveitando aqui. Eu não vou torcer pro Fluminense, não, que Fluminense que é? Eu vou falar uma coisa para você. Tem horas que a gente vai bater uma bolinha com o pessoal da igreja, e assim, quando a bola vem assim, você fica pensando: agora eu vou matar no peito, vou dar de trivela lá no cantinho. E ele sabe joga direitinho. Eu jogo direitinho. A sua mente sabe o que você quer fazer, mas o seu corpo já não obedece mais. Então você tem que passar a bola para alguém que o corpo ainda... Não zoa. Que o corpo ainda tá... uma academiazinha da gente aí. Que o corpo ainda está bem. Querido, eu estou muito feliz de fazer parte da vida dessa juventude. Inclusive, Deus tem falado para a gente, Deus tem dado três público específico para a gente trabalhar nessa geração, que são pastores, jovens e ímpios. Pessoas que estão na frente de trabalho, pessoas que estão entrando nessa geração e pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Esse é o nosso trabalho, o nosso coração para servir
você, querido. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu por demais, tudo. pastor. Desculpa aí estar nesse traje. Tá tranquilo. Pastor, ó. Pede perdão aí por mim. Não tem que pedir perdão nada. Hoje eu tô mais direitinho. Primeira vez, hein, cara? Crente hoje. Primeira vez eu tô em casa, olha. Eu tô em casa. Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe. Obrigado pela sua... dá um like aí no vídeo aí. Compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente espera que isso alimente você, que acrescente mais fé ao seu coração e mais esperança na sua caminhada com Jesus. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Abraço.